É isso aí, galera. Hoje estou muito feliz que eu tenho aqui um grande convidado. Grande, né? Bem grande, né? E hoje eu estou feliz porque a gente está na mesma altura, realizei meu sonho. Meu amigaço da época da faculdade, são quase 20 anos de amizade, né, Erivelto? 20 anos, isso aí. Erivelto Santos. Gostaria que você contasse pra galera aí um pouquinho sobre você, sua formação, o que você tem feito hoje em dia, com quem você tem trabalhado, já que você é um camaleão aí, né, que vai do heavy metal até o sertanejo, né? Ou seja, tipo, o cara não quis falar, mas eu atiro pra todo lado, ver quem que acerta. Mais ou menos isso. Não, legal, galera. Prazer estar aqui. O convite do Wagner foi, assim, tipo, realmente um prazer em poder... A gente estava conversando antes aqui de quanto tempo, qual foi a última vez que a gente tinha tocado junto. Pois é. E faz bastante tempo, né? E até bastante tempo mesmo. Então vamos deixar isso pra lá, acho que eu não tinha cabelo branco ainda. Mas enfim, antes de fazer a faculdade, a gente fazer a faculdade juntos lá, pra quem não sabe, eu sou bacharel de guitarra, assim como o Wagner também. E eu estudei um pouco de violão erudito. Antes disso, eu comecei a estudar por conta própria, aquele negócio de aprender com revistinha, aquelas coisas, né? Hoje eu cifra tudo da galera, é o que era revistinha na época, né? O seu começo, assim, as suas primeiras músicas, você aprendeu sozinho ou alguém te ensinou? As primeiras músicas, assim, sozinho de vez não, né? Mas se um amigo passava um acorde, um negocinho assim, ensinava alguma coisa, não sabia nome de nada, né? Só, faz assim, põe o dedo aqui, né, tal. E foi meio isso, assim. E aí eu comecei a tocar guitarra, mas eu comecei no violão, né? Comecei a tocar violão, né? As musiquinhas de Legião Urbana, que eu também não gostava muito, mas tipo, sei como tinha, né? Então, tô tocando, beleza. E aí, assim, eu fui pra guitarra, né? Consegui uma guitarra, super difícil, né? Na época eu consegui instrumento, né? Interior ainda, tipo, pior até conseguir um instrumento. Nem digo bom, né? Qualquer instrumento é difícil. E aí eu consegui uma guitarra e tal, eu fui tocar, né? Aí eu tinha uma banda, a gente montou uma banda com os amigos, uma banda de heavy metal, não sei o que, ensaiava. E não sabia, cara. Pra mim era daquele jeito que aprendia, né? Só tocando e tal, né? Aí vendo os vídeos, tirando umas músicas de ouvido, às vezes certo, às vezes errado. Né? E assim foi indo. Até que entrou um outro guitarrista na banda e, pô, o cara tocava super bem, começava a falar umas coisas que eu não entendia, cara, assim, né? O cara começou a falar, pô, não sei o que, escala pentatônica, não sei o que, escala não sei o que. Eu falei, cara, tem isso? Existe isso? Mano? O que é esse negócio aí, né? Ele falou, não, toma aqui uma folha, estuda esse negócio aí que era a escala pentatônica, né? Lembro até hoje da folhinha com umas bolinhas, assim, então, marcado de caneta, né? E assim, aí foi, né? Aí eu falei, pô, preciso mesmo estudar esse treco aí, porque assim, ia tocando dessa forma, mas não sabia, era muito intuitivo, né? Então, umas coisas fazia, dava certo, outras dava errado, não conseguia entender o porquê daquilo ali, né? E aí, a partir disso eu comecei a estudar um pouco de guitarra, conhecendo um pouquinho desses modelos de pentatônico de desenho, né? Entendi. E aí fui pro violão, estudei acho que uns 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos na Fego, né? Quem não sabe, a Fego é uma escola aqui é um conservatório, na verdade. E aí depois disso, já fui pra faculdade. Logo depois disso, eu saí da Fego, na verdade não terminei o curso de violão erudito, eu queria tocar guitarra, enfim. E aí descobri que tinha... Estudei com o Jimmy. Com o Jimmy, eu também. Jimmy foi meu professor. Detalhe, Jimmy não é igualzinho o Joey Pass? Pô, é mesmo, cara. É verdade, cara. É igualzinho mesmo. É igualzinho. Mesmo estilinho. Putz, bom, professor... Nossa, excelente, né? Cara, excelente, assim. E assim, era legal que a gente usava o método do pai dele, né? Você usava isso aí? Não peguei isso, cara, esse esquema do pai dele, não. Quando eu entrei lá, eu fui direto no Link Pinto, aquelas coisas e tal, e ele foi me passando... mas não entrei nesse esquema não, nem sabia disso. É novidade. É Vicente Alves Ferreira, é bem legal. Começa a tocar violão pelas cordas soltas. Ah, maneiro isso aí. Assim, pra gente que dá aula, tem exercícios bem legais, assim, é bem legal. Legal demais. É bem bacana. E sabe uma coisa muito legal, você falou da Fego, eu lembrei? A primeira vez que eu fui fazer um casamento com uma banda de casamento, né, que eu trabalhava, eu fazia muitos bailes e fazia poucas cerimônias, por causa de tocar violão, guitarra, né? A primeira vez que eu fui tocar, o cantor falou assim, cara, que legal,
quando você toca violão, assim, o som vem mesmo, né? O violão tem pegada. E, cara, é graças à técnica que eu estudei quando eu tinha 11 anos de idade lá na Feio Camargo, a técnica do erudito, a técnica de bom direito. É verdade, isso é muito legal, cara. E ajuda, assim, por exemplo, você vai usar na guitarra a paletada híbrida, essas coisas e tal, acaba ajudando demais, né? E é uma coisa que, assim, eu procuro trabalhar mesmo com os alunos que tocam música popular, assim, tal, eu procuro trabalhar isso na mão direita, porque eu acho super importante. É sensacional. E conta um pouquinho pra gente, hoje em dia, quais são os seus trabalhos. Uma coisa bacana, que eu fiz uma pesquisa sobre você, faz tempo que a gente não se fala, tem um lance muito legal que agora você é um educador cadastrado no site da Dadari. Isso, é verdade. Então esse lance, cara, foi bacana, assim, dos caras terem aberto essa possibilidade, né, de colocar um pessoal lá e não ser os grandes artistas, os grandes nomes, né, porque assim, os caras estão mais que consolidados, lógico, acho que nada mais justo, né, do que os caras estarem onde estão. Mas é legal também as pessoas que não fazem parte, né, desses grandes nomes, tal, que são pessoas mais desconhecidas, poderem fazer parte da página deles e mostrar um pouco do trabalho, né, desenvolver alguma coisa dentro da plataforma deles lá. Então é uma coisa bem interessante, assim, uma coisa que pintou, eles fazem uma análise e tal, gostaram, me mandaram um e-mail e tal, gostaram do meu perfil, gostaram do material que eu mandei para eles lá e acabou entrando, tá lá. E assim, quem quiser entrar lá, tem acesso a esse material? Então, na verdade a plataforma tá lá, ela redireciona, né, para alguns lugares e eu não sei exatamente se, eu acredito que deva ser um projeto futuro deles de ter a plataforma e o material ser disponibilizado lá. Entendi, bacana. E o que mais você tem feito hoje em dia? Cara, tenho feito muita coisa, assim, diferente, né, em várias situações inusitadas até, né, coisa que eu não esperava fazer. Mas, basicamente, acho que para quem trabalha com banda sabe disso, a gente acaba criando vários trabalhos, né, além de ser legal demais você poder tocar com outras pessoas, né, criar essa rede, né, que a gente acaba criando de amizades e de tocar, de ter experiência com as pessoas, um que toca de um jeito, outro toca de outro, né, então sempre é legal isso, né, poder tocar estilos diferentes também, que eu acho que é fundamental, assim, para quem quer ser profissional da área da música, super difícil fazer as coisas, tipo, tem que suar, né, para conseguir se aventurar, às vezes, ser meio cara de pau, né, fazendo algumas coisas e tal, para aprender mesmo, né, ir atrás de coisa e tal. Mas assim, tenho feito bastante banda de casamento, né, a gente tem uma banda de casamento e tem feito bastante trabalho com eles. Tem uma banda que toca anos 70, basicamente anos 70, disco music e tal, que também tem trabalho assim, com frequência. Dessa mesma banda surgiu um trabalho de jazz lá dentro da banda, assim, o batera gosta muito de jazz, o tecladista também toca e me enfiaram lá no meio, assim, meio tipo aventureiro, né? Esses caras já estão há mais tempo tocando jazz do que eu mesmo, né? Embora tenha estudado e tenha sempre tocando uma coisa e tal, mas é diferente, né? A linguagem vem surgindo à medida que você vai criando uma rotina de tocar mesmo, né? Hoje eu acho que eu tenho mais a rotina de tocar jazz do que na época da faculdade, por exemplo. Eu acho que faz muita diferença, não sei se pra você é assim, pra mim fez muita diferença quando eu comecei a montar um repertório de jazz. Sim, total, né? Na faculdade a gente mais estudava, cumpria um programa, né? A gente tremia pra tocar na frente dos professores, bastante, né? Cara. Agora essa coisa de tocar, ter uma banda, ter aquela conversa, né, entre os outros instrumentistas, arranjo, né, arranjo, poder trabalhar. E assim, embora na faculdade tenha sido uma experiência assim, sensacional em todos os sentidos, né? Mas também você esbarra em alguns limites, né? Sim. Então, que também você está ali, está aprendendo, então algumas coisas são muito novas, você não consegue, de repente, extrair o que poderia daquela música. Hoje eu toco músicas que eu tocava naquela época completamente diferente, né?
outra visão, com outro... E acaba tocando mais livre, mais né? livre, Depois de tocar por um exatamente. tempo. Né? E aí esse lance do repertório é super importante. É como, sei lá, qualquer outro tipo de trabalho, uma banda de rock, uma banda de sertanejo, sei lá. Você tem ali os ensaios, né? Tem uma rotina de, pô, preciso estudar essa música, vai ter esse arranjo, a gente grava os arranjos, total. Faz muita diferença. O Lupa Santiago, o guitarrista de jazz, ele fez uma palestra online uma vez, algo do tipo. Ele fala o seguinte, que 1 hora sua de ensaio, você tocando com outros músicos, vale 4 horas suas no quarto, estudando sozinho. Sim. E 1 hora você no palco, tocando uma gig, né? Vale 4 horas de ensaio. Porque a atenção e a tensão que você fica para tocar nessas outras situações fazem você absorver muito mais aquilo que você está tocando. E eu acho que quando a gente começa a tocar com música instrumental com banda, aí que faz total a diferença. Exatamente. Porque você tem que estar livre para executar a sua parte, para conseguir prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Entorno, né? Exatamente. E assim, é muito legal porque, na verdade, essa escola do blues, do jazz e tal, né? Os caras tocando o tempo todo, né? Assim, foi se estudar isso muito depois, né? Tipo, o que o cara fez, que escala, que não sei o que, como que é a harmonia e tal, né? E aí, pô, os caras terem a ideia de criarem um real book, não sei o que, mas foi bem depois. Então assim, tocando, fecha aí o bar, vamos tocar, né? Sai do pau e vê o que acontece e tal. Então é muito isso, né? E os caras são grandes nesse sentido por conta dessa experiência, né? De tocar muito, de né? tocar muito. Bacana. E você estava me contando que agora você está trabalhando muito forte na área educacional, né? Sim. Tem uma pós vindo aí, Isso, tem um trabalho que você faz lá na Escola do Murilo, no Espaço do Músico. Exatamente. Como é que funciona esse esquema? Então, assim, a pós é numa área que envolve totalmente a música, embora não pareça, né? As aulas da neuroeducação, né? E é uma coisa que eu sempre tive muito interesse. E revela coisas, assim, sensacionais sobre como, na verdade, reaprender a ensinar, né? E o que a gente estava falando antes, né? De absorver isso e aprender, entender que muitas vezes é mais aprendizado, né? Do que ensinar mesmo. Mas abre caminhos, assim, você consegue visualizar todo um mundo que parecia que estava restrito a um tipo de situação ou uma linha de pensamento, né? Então isso é muito legal. Esse lance da pós abre realmente a cabeça para isso e tudo mais. Não fala tipo de uma nota musical lá, né? Não vai falar tipo um dó maior e tal, mas é muito legal porque assim a gente começa a entender os processos cognitivos, começa a entender até pra gente poder aprender certas coisas, né? Novos caminhos. Legal. Isso é bem legal. Lá no Espaço do Músico, eu tô já há algum tempo como coordenador da área pedagógica lá, né? Fazendo esse trabalho lá de alinhar todos essa linha de pensamento musical ali dentro, com todos os professores. Hoje somos, além de aula, né? Hoje somos lá, acho que 17 professores. Caramba, bastante gente. Bastante gente. E os cursos de instrumentos mais populares, né? Guitarra, baixo, violão, bateria, teclado, canto, cavaquinho. Acho que eu esqueci de ninguém, não. Acho que tá todo mundo aí. Teclado, piano. Bacana. Bom, vamos mandar um som? Vamos embora. Bora lá.
Fala um pouquinho assim, das suas influências, quem você tem ouvido, quem você ouvia muito quando você estava começando a estudar, como é que é? Esses dias é até legal falar isso, porque assim, aquelas coisas de Facebook, né? E os caras põem, os 10 guitarristas você manda pro fulano, né? Isso deve ter rolado pra você também. E aí, cara, eu não, juro pra você, assim, eu não faço isso, nunca faço essas coisas coloca 10 não sei o que, 10 coisas que você acha melhor, tipo, não faço. E, era guitarrista, eu falei, vamos fazer, né, cara? E assim, a galera desacreditou, porque assim, os caras tocam e ficam, não é possível, né? Que você ouve o cara mais extremo e o outro cara mais maluco, né? Assim, a influência total, assim. Inicialmente, eu sempre gostei muito de guitarristas mais melódicos. Nunca fui muito fã de cara, acho legal, técnica, não sei o que e tal, mas nunca fui muito fã do Malmsteen, por exemplo, nunca fui tão fã do Steve Vai, embora ele seja um cara super melodioso, né? Mas nunca fui muito fã, assim. Eu sempre gostei muito mais do Satriani, por exemplo. O Satriani acho que foi minha primeira grande influência na guitarra. Não vou mentir, deixa eu voltar essa parte. Acho que na verdade duas maiores influências no começo, tocando o Randy Rhoads e o Rich Blackmore. Os dois assim, na frente, né, de todo mundo. Isso quando eu comecei a tocar, né? E aí eu acho que o Satriani é com certeza uma grande influência, sempre gostei muito assim, dele tocando. E, lá nessa lista, sei lá, não vou lembrar todo mundo, né? Tinha bastante, você acaba esquecendo gente, deixa gente de fora. George Benson é um cara que fantástico, hoje eu tava ouvindo, por sinal, cara, é um cara que eu acho sensacional. Aí, Hélio Delmiro, do Brasil, assim, cara, Nelson Farias, que é além de ser um grande professor, né? Sim. Além disso, é um cara que, toca demais e tem um pensamento muito musical, né? Cara, assim, dessa geração muito nova, tem o Matheus Assato que eu gosto, acho legal, né, cara, toca pra caramba, a Lari Basílio também, acho fantástico, assim, tocando. Mas eu confesso pra você que, assim, de muito mais novo que isso, eu acho que talvez eu nem conheça, assim, não procurei me aprofundar nisso, não. E a galera das antigas, né, cara, Eric Clapton, David Gilmour, essa galera do rock, assim, por ter passado muito mais tempo ouvindo rock, acho que são as maiores influências, né, do que, lógico, cara, Pat Martino, Joe Pass, Pat Metheny, esses caras são sensacionais, são influências também, né. Eu gosto de ouvir essa galera aí, mas só a galera da antiga, né, também. Acho que é meio clichê, né? Tipo, falar, todo mundo tava ouvindo, vai continuar ouvindo, né? Mas um lance legal, cara, que mudou um pouco o conceito, a gente estava falando isso antes, né, lá atrás, que é a história de ouvir outros instrumentos, né? Sim. Cara, assim, pensar na guitarra só como... Eu ouvi essa frase, eu achei muito legal. Pensar na guitarra só como um meio para você explorar aquilo, né? Mas não se limitar ao que a guitarra, né, pode fazer. Pensar na guitarra às vezes como um piano, às vezes como um saxofone, sei lá, né? Trompete, qualquer coisa do tipo. Ouvir frases, ouvir esses outros instrumentistas. Eu acho muito interessante quando a gente começa a tentar buscar referências de outros instrumentos, porque certas coisas na guitarra tá muito na nossa mão. Sim, sim.
Né? Igual você falou, pô, se eu faço esse acorde aqui, pô, já tem essa notinha no jeito aqui. Para outros instrumentistas, as notas que estão na mão são outras. São outras, né? Então, por exemplo, para mim é muito comum ouvir guitarrista e ouvir muito escala, ouvir saxofonista e ouvir muito arpejo. Sim. Né? Lógico que não é uma regra, mas claro, para mim, assim, sim. Acaba soando muito isso. E eu acho muito legal esse lance, né? A gente, quando a gente começa a ouvir outros caras, parece que abre... Sim, começou a aprender a tocar de novo, né? Começou de novo. É sempre muito interessante essa questão de, reaprender a tocar, né? Além de... Aí essa parada de novo da neuroeducação lá e tal, que é você criar novas conexões, né? Você começa a criar novas conexões, não só com o seu instrumento, mas tipo, sei lá, eu comecei a tocar cavaco, por exemplo. É verdade, isso, então o cara fala, pô, tu quer tocar cavaco, não sei o quê. Mas é uma outra linguagem, né, cara? É uma outra forma, assim, não é tipo como você pegar... aliás, nem é isso, né? Tocar violão como guitarra ou guitarra como violão, essas coisas são outros instrumentos, são parentes, mas são outros instrumentos, né? Tem cada um a sua linguagem particular, como você falou da mão direita, muitas vezes, claro que a gente pode aproveitar para guitarra, mas é outra linguagem, né? E cria essas novas conexões, essa nova forma de pensar. Tipo, se eu pensar assim na guitarra, né? Tipo, tem esse acorde no cavaco aqui, eu faço assim, com esse voice aqui, né? essa abertura e tal. Se eu pensar assim na guitarra... Acaba que o cavaco, para quem não sabe, né? Seria como se fossem as 4 cordas agudas da guitarra, com a primeira, em vez de afinada em Mi, afinada em Ré. Exatamente. Mas só mudou uma corda e muda completamente a história, né? Muda completamente. Você começa a enxergar, assim, obviamente você está acostumado a ouvir, mas você começa a ter que enxergar de outro jeito, né? E a forma de tocar, eu acho o cavaco um instrumento muito mais da área de percussão do que da área de corda. Entendi. Né? Então é outro lance, mão direita e tal, tem muito essa coisa. E eu acho importante, claro, não precisa ficar tocando outros instrumentos, né? Mas se puder, é ótimo. Sim. Mas ouvir outros instrumentistas, assim, eu acho legal. Sensacional. E assim, muita gente tem várias dúvidas de como aplicar aqueles conceitos que a gente aprende e a gente tem acesso, hoje em dia até bem mais fácil do que a gente tinha antes. E eu percebo assim, com os meus alunos, com as pessoas que vêm conversar comigo, as pessoas têm muita dificuldade em começar a enxergar e começar a aplicar esses conceitos que a gente estuda. Escalas pentatônicas, escalas maiores, menores, campo harmônico. E você é um cara que eu sempre gostei assim, das suas aplicações e a gente sempre conversava muito isso quando a gente estava estudando junto. Eu queria que você contasse um pouco como é que você enxerga o estudo da harmonia, como é que foi para você quando você começou a estudar, pra gente entender um pouquinho o que passa dentro da sua cabeça. Não, legal. Cara, assim, quando depois daquela fase lá, né, que eu não sabia nada e tal, enfim, aí eu fui descobrir que existia harmonia, como funcionava ainda de forma meio básica, rudimentar, assim, e foi um negócio que de cara eu já fiquei pirado, assim, falei, que negócio maluco, né? Isso é muito louco e tal. Até hoje uma das coisas, os assuntos que eu mais gosto, assim, é falar de harmonia, assim, e acho que vai durar 4 horas esse negócio. E a gente sofre de um problema, na verdade, na minha concepção, que é o seguinte, a guitarra como o violão, eles não são instrumentos muito didáticos, né? É muito fácil você enxergar uma tríade no piano. É muito fácil você enxergar que esse acorde está invertido no piano. É muito fácil você enxergar isso, um acorde com sétima, com nona, com sexta no piano. Entendi. É muito fácil. Pra gente sempre tem uma matemática. Sempre tem uma dificuldade por conta da afinação, que uma corda não é, né? Outra, não, porque esse cara não... Sempre tem aluno que fala assim, por que não começou pelo dó, né? Tipo, a corda tem uma corda dó e nem tem, né? Então, assim... sempre uma descoberta, né? O que por um lado, na minha visão, e especialmente para mim, eu gosto muito disso, sou muito curioso sempre com as coisas, sempre fui. Então isso é uma coisa que me ajudou, na verdade. Então quando eu tinha que descobrir alguma coisa, descobrir um acorde, descobrir um caminho harmônico, ou alguma resolução, alguma coisa assim, eu falei, legal, vou ter que sentar lá e pegar a guitarra e descobrir como é que eu faço isso, que caminho, o cara usou um acorde lá, que acorde que é esse e tal. Eu brinco com os homens, essa história é verdade, né? Eu brinco porque eu sempre comento essa história da Flor de Lis, do Djavan. Sim. Né? Quando eu fui
tocar a música, para mim era muito claro que o caminho que ele fazia era um ciclo, né? E que, sei lá, né? É bem claro isso, né? Aí, tipo, beleza, aí vai pro dó, tá, beleza, fiz todo o caminho, né? Depois vocês procuram a cifra aí na internet. E aí, assim, e do dó, que é esse acorde dominante, né? Na minha cabeça, fá, né? E aí ele não fez isso. E a minha decepção foi enorme, cara. Eu falei assim, não, como? Por que ele fez isso? O que esse cara tá fazendo, né? Nem é uma coisa tão surreal. Tem outras coisas muito mais complexas do que isso, mas assim, inicialmente para mim isso foi um choque. Pô, pode fazer isso, né? Pode? Como assim pode fazer isso? Muito embora eu acredite assim, que o som disso veio até primeiro do que a lógica, sim, né? Eu imagino isso e, né, deve ser. Pegando o gancho nisso que você falou, eu tive um aluno que falou que gostava de compor, mas não entendia muito como é que funcionava a harmonia. Certo. Aí ele falou que ele mostrou uma música para um amigo dele, e o amigo dele tinha estudado um pouco de harmonia. O cara falou assim, não, mas essa música sua tá errada. Porque tá fora da escala maior. Falei pra ele, não, cara, não é assim que funciona. Provavelmente o seu amigo só estudou o começo de harmonia, só estudou a escala maior. Só tava sabendo a tampa, né? E falei, exatamente isso que você falou, eu falei pra ele e falo sempre pros meus alunos. A hora que a gente está falando de composição, tudo pode. Tudo pode. A teoria, a gente como seres humanos, a gente foi desenvolvendo para tentar explicar os sons que a gente acha bonito de ouvir. Sim, porque fica ruim quando a gente fica preso, né, nessas regras. Que a música acima de tudo, é uma manifestação artística, né? Não dá pra chegar e falar, meu, tá errado o que você tá fazendo. Tá, sei lá, não tá errado, cara. É o que você achou que é, né? Sim. É óbvio que existem, eu acho que é legal. E aí você vai lembrar, acho que dessa mesma frase, né? Você tem que aprender a regra pra saber quebrar, né? Sim. Então essa é o que a gente ouvia lá na faculdade, lá e tal, no Kleber. A gente falava isso pra gente sempre. Aprende a regra e depois você vai e quebra a regra, consciente, né? Mas não dá mesmo, porque assim, tem coisas intuitivas maravilhosas, né? Se falar que o cara tá errado, imagina, é absurdo isso. É interessante o cara saber até para depois em outras situações o cara também conseguir desenvolver aquele raciocínio e ir para outro ponto, né? Em um outro degrau e tal. Mas assim, então eu sempre fui, só voltando ao lance da harmonia, sempre fui muito curioso com isso, né? Então, o meu pensamento já há muito tempo na guitarra, no violão também uso esse mesmo raciocínio e tento, à medida do possível, passar isso para as pessoas, é a relação de intervalo que as coisas têm ali, né? Que a primeira relação é a relação de quartas por conta das cordas, com exceção da sol para si, né? Sim. E aí você começa a circular aquilo ali, né? Você começa a trabalhar como se fosse tipo algo parado ali, a quarta, né? E para trás a terça, né? Aí quinta, né? Diminuta e tal. E depois, assim, acho que eu vou ter que virar pra cá, né? Se fosse combinado, não dava tão certo. Porque na primeira aula dessa websérie, eu explico intervalos. E depois que eu explico, eu faço o desenho no braço. A tônica tá aqui, então a quarta tá embaixo. A oitava tá 2 cordas pra baixo e 2 cordas pra frente. Isso aí, exatamente cara. O que você falou. Mas isso aí, pode virar. Não, na verdade, só pra galera sacar isso que você falou, exatamente. Que aqui a gente tem essa relação, então, na real, eu penso até um pouquinho diferente só. Obviamente que é mais fácil até falar da oitava, né, por ser a mesma nota. Mas eu penso nos intervalos que já estão aqui, né? Mais legal ainda. Então você pensa, tipo, tônica, quarta, sétima menor, né? Então, assim, um acorde com quarto eu já não tenho mais medo, né? Porque se eu cheguei o dó maior aqui, né? Acorde de revista, né? Agora, sim, acorde de revista. Acorde de revista, né? Tem um outro que é de revista aí. E aí eu já consegui chegar ao acorde suspenso, né? Então já consigo, e aí já penso, sei lá, na sétima, né? Que já tá aqui, então se o acorde é maior, com sétima, então eu já enxerguei isso aqui, né? Seria menor, e aí eu já consigo ver a terça e tal. Então eu penso muito nisso, eu tiver com a tônica aqui e faço o mesmo raciocínio para as outras cordas, né? Pensando porque basicamente é a mesma coisa. E inicialmente eu limito um pouco, propositalmente, o aluno, no caso, ou para quem estiver falando, né? As 3 últimas cordas,
porque é onde a gente vai ter os baixos, as notas graves e aquele sistema 5 e tal, né? Sim. Então você, tipo, a tônica na sexta, então os intervalos estão aqui. A tônica na quinta ou a tônica na quarta, os intervalos estão dispostos desse jeito. E assim, é a maneira que eu penso, e na verdade eu penso pra tudo, cara. Assim, desde a hora de fazer, hoje, claro, não preciso mais pensar no acorde, tipo, pra montar, mas até pra, às vezes, muitas vezes pra improvisar, cara. Se vê uma coisa no susto, assim, né? Tipo, sei lá que eu vou tocar nisso aí, né? Às vezes eu acho mais interessante, não é nem por, que escala, não é nem essa a questão. É mais assim, eu acho mais interessante pensar de forma intervalar, porque assim, na minha cabeça muitas vezes o som desse intervalo vem meio que assim, automático, né? Então tocar, né, esses intervalos você tipo, sou tal, ou sou nona, ou sou isso, aquilo, ou sexta. E aí eu já penso assim, né? Eu acabo pensando assim também, até para improvisar. Às vezes a gente estava até falando disso, né? Putz, não era a frase que eu queria, não era exatamente isso, mas normalmente acabo criando esse clima assim e tal. E só para finalizar, eu acho, esse assunto, senão daria outro vídeo, né? Tem que tocar mais umas 8 músicas para caber. E muitas vezes essa concepção do pensamento de como aquele intervalo vai soar, a gente estava gravando um trabalho lá que eu até que era uma banda de heavy metal e tal, né? Banda Lefra e tal, a gente estava gravando o segundo CD lá. E quando eu ouvi a música, eu falei, tem um som assim os caras, eu vi a letra, né? Eu li a letra e tal. Eu falei, mas acho que o solo nessa harmonia aqui, ele tá bonzinho demais, assim, porque, entendi. Não bonzinho no sentido que a letra é mais ou menos assim, tipo, era um cara lá que sofreu um acidente, veio a galera dos paramédicos lá pra, tipo, ressuscitar o cara e tal. E aí eu falei, não, mas antes de acontecer tudo isso, antes de vir a parte boa, tem a parte ruim, que é o cara que tá mal lá, né? E aí, aí intervalo de segunda menor o tempo todo, né, cara? Sensacional. Pra criar esse clima e tal, e aí migrar pro final do solo, que era aí essa parte mais de, recuperou o cara e tal, né? Enfim. Isso é um exemplo de como isso pode criar sensações e... Eu acho isso super legal, a gente tentar criar referências com as sonoridades, né? Por exemplo, se eu vou produzir, se eu vou arranjar, se eu vou compor, normalmente na cabeça a gente já tem que som a gente quer, né? Sim. Mas quando a gente consegue estudar um pouco mais de harmonia, todos esses assuntos, a gente começa a saber qual o elemento que a gente usa para dar aquele som que a gente está imaginando. É exatamente isso que você fez para poder criar o clima desse solo, né? E assim, essa concepção é sempre legal de pensar até algumas coisas. Os americanos usam muito e a gente não tem muito essa referência. Para eles é muito comum falar de escalas ou falar de intervalos, eles criam uma paleta de cores, assim, né? E aí fala assim, tipo, agora a gente vai aplicar essas escalas sempre do lado do mais sombrio para o mais claro ou ao contrário, né? Do mais claro para o mais escuro, enfim. E fazer esse contraponto, né? De tipo, ter uma parte mais densa, uma parte mais obscura e uma parte mais clara e tal, ou vice-versa, né? Criar todos esses climas, a gente consegue fazer isso, né? Com o instrumento e com os acordes ali, você criar uma tensão, né? E só pegando o gancho ali disso, o lance da música subliminar, né? Tipo, o exemplo que os caras usam é assim, vou assistir um filme de terror, tira o som, né? Matou metade do filme, né? E todos os intervalos usados ali, o arranjo que o cara fez para dar aquele impacto ali na hora que o cara abre a porta, que o outro atrás, não sei o quê, ou que tem uma fuga, não sei o quê, se perde, né? E aí o filme fica, né? Sensacional. Enfim, bora mandar mais uma? Mais uma, vamos lá. Fala assim. Animal, né? Entrei com o cavalo.
finalizar nosso papo aqui, que foi sensacional. Sensacional. Sempre. Super legal reencontrar você. Prazeraço. Gostaria que você desse uma dica aí pra galera que tá começando, ou pra galera que já tá estudando há um tempo, algo que você acha que pode fazer diferença aí no estudo da galera. Como a gente falou bastante de intervalo, de harmonia e tal, nesse último que a gente tocou, e até vou contar isso, né? Não sei se era pra contar, mas vou contar. Eu falei, vamos fazer de novo. Não temos segredos. Não temos segredos. Vamos fazer de novo porque a primeira parte eu tô acostumado a tocar com trio, né? Então assim, é um pouco diferente você tocar em duo, tocar em trio, acompanhar um cantor, né? As necessidades são outras. Onde a guitarra vai caber, né? Qual é o seu espaço, isso é importante também saber. Então, eu acho que é legal até... Aí eu falei, não, pedi para tirar, mas deixa lá porque eu queria falar e aproveitar isso aí. Na primeira parte da música, eu fiz uma harmonia toda sem os baixos, né? Eu fiz só as notas de ponta e o meio da guitarra, né? Aquela região lá que a gente até brincou, né? Todo mundo quer essa região, Todo mundo quer. Então, assim, eu toquei Mi menor com sétima nona, o primeiro acorde da música, né? Lá, tipo, até Mi menor com sétima, mas Mi menor com sétima e nona, e não fiz o baixo, né? E depois eu fui fazendo essa mesma brincadeira com os outros acordes também, né? Inclusive o si bemol ali, que é uma coisa que a galera não gosta muito, mas eu acho bonito demais, que é tocar com a última inversão, tocar com a sétima no baixo, né? Eu acho legal esse acorde, assim. E aí já aproveitei para fazer os outros dois acordes, o si meio de minuto, né? E faço o si meio de minuto e mi com sétima aumentado, todo sem o baixo. Eu pedi para até não cortar, para deixar assim mesmo essa harmonia, para vocês que vão ver ter essa diferença, sacar, pô, agora fez com o baixo, agora fez sem o baixo, porque eu fiz os outros acordes. Na segunda vez da música eu toquei com todos os baixos, a harmonia, mas de uma forma mais convencional, né? Não sei se convencional é a palavra, mas toquei a harmonia mais com... Um pouco mais cheia, um pouco mais né? cheia, exatamente. Como se você estivesse, sei lá, acompanhando uma... Que eu acho que nesse caso caberia melhor, né? Eu só pedi para não tirar porque eu queria aproveitar isso, né? Então eu acho que assim, dica que eu acho importante, eu acho fundamental é assim, para cada trabalho é uma situação, né? Se você vai tocar em duo, como a gente fez, tem algumas coisas, né? E assim, principalmente se você vai estar acompanhando alguém que vai improvisar, a harmonia ela tem que estar um pouco mais livre, né? Porque senão é o que eu falei lá, né? De endereçar muito o improviso, né? Tipo, o cara não quer fazer, sei lá, a nona aumentada e eu coloco e fico forçando ali, né? Força a barra e tal, acaba endereçando muito o improviso do cara. Embora, lógico, outros intervalos que combinem ali, né? Escala alterada vai funcionar bem e tal, mas assim, mas ainda assim tá muito, né? Caminho assim, ó, me segue aqui. E aí não pode, eu acho que tem que ser mais, não pode não, mas assim, acho que deve ser mais livre, né? Então acho que primeiro é isso, se é um cantor que você está acompanhando, você precisa ter um corpo maior no instrumento, né? Tocar com mais notas. Se você tem um piano fazendo, o baixo fazendo, você já tem uma outra forma. E a dica, assim, uma outra dica nesse caso ainda, falando da harmonia, é isso, procurar umas outras possibilidades de abertura dos acordes, não ficar restrito só ao que a gente brincou do acorde de revista, né? Se eu não faço sétima maior, pô, legal, eu aprendi esse acorde aqui, maneiro, né? Mas, pô, tem muitas opções, né? E será que cabe uma nona? Vou experimentar, né? Experimentar isso. Eu acho que é bacana, acho que isso que vale. Sensacional. Beleza. Erivelto, muito obrigado. Isso aí, cara. Valeu mesmo. Obrigado, agradeço pelo Obrigadão. convite aí, cara. Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Obrigado.